E se eu falar para você que o mundo já acabou, aquilo que está registrado nos livros sagrados e que muitas pessoas ainda esperam, já aconteceu. Nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Logicamente, quando nós lemos o contexto todo de Mateus 24, o assunto aqui era o fim do mundo ou o fim dos tempos. O fato é que muitas pessoas acreditam que o fim do mundo seria o fim do planeta Terra, a destruição do planeta Terra. E, biblicamente, quando se fala de fim do mundo, está falando do fim de uma era para o início de uma nova era. Fim de um milênio para o início de um novo milênio. E aqui, no caso, um reset geral que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Ao mesmo tempo que Cristo está falando sobre os fins do tempo, ele traz também acontecimentos que aconteceriam ainda naquela geração, como os que estiverem na Judéia, fujam. Quando vê a abominação do que falou o profeta Daniel, entendam. Então, todo o contexto de Mateus 24 está relacionado a eventos que aconteceram ainda naquela geração. O próprio Jesus, ele vai falar das cenas apocalípticas e também diz que muitos daquela geração não passariam pela morte sem que antes vissem o reino de Deus vindo com força. O que aconteceu no Pentecostes. Queridos, a idade escura, a perseguição chegou e distorceram, lançando os eventos apocalípticos para o futuro, e quem entende de frequência e movimentação espiritual, quem entende de movimentação profética, aquilo que a humanidade crê e que começa a declarar como crença, se estabelece. E quando a humanidade perde a ciência, o conhecimento de como se movimenta a vida, muitos ainda estão presos na linha do tempo dos acontecimentos que aconteceram ali naquele tempo. Jesus falou sobre guerra, rumores de guerra, e disse, então virá o fim. O que muitas pessoas não sabem é que esses eventos poderiam ter zerado através de um reset, que foi a principal função e missão de Jesus e de seus discípulos, dizendo que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo e então viria o fim de um tempo, o fim de uma era, o fim do sistema desse mundo, no qual Jesus também trouxe a leitura, o entendimento de que no mundo há aflição. E ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Desde que Cristo esteve aqui, ele trouxe o anúncio, não somente a proclamação, mas ele estabeleceu o reino de Deus no sentido de frequência, como um caminho, como uma estrada, que quando nós recebemos esse reino e recebemos também o governo do Espírito de Deus sobre nossas vidas, passamos agora então a viver um novo tempo, uma nova realidade, uma nova estação, e passamos também a viver a realidade que o Pai preparou para nós. A missão de Cristo estabeleceu frequência, estabeleceu caminho para que, andando nesse caminho, vivendo nessa frequência, compreendendo como funciona o céu, nós também passássemos a viver
o reino de Deus aqui na terra. Quando nós falamos do sistema do mundo e do reino de Deus, estamos falando de um estado de espírito. Um mundo negativado que movimenta a frequência do anticristo, que mantém pessoas aprisionadas. A isso hoje chamamos de velho mundo. E cá entre nós, queridos, quem vive no velho mundo está em ruína, porque vive num mundo negativado, que vai de mal a pior. Um mundo que tem guerra, que tem rumores de guerra, e que está sendo desativado à medida que, ao despertar por meio da luz de Cristo, à medida que a nossa mente, o nosso coração, a nossa consciência é iluminada, nós vamos saindo do sistema do mundo e passamos a entender que aqui e agora já existe uma realidade santa, boa, perfeita e agradável. Lá atrás, quando ainda eu vivia na dualidade, mesmo estando dentro de uma igreja e depois ser retirada do sistema para receber informações atualizadas acerca do reino dos céus, o Pai um dia chegou para mim quando eu estava tentando ainda reproduzir aquele modelo de batalha espiritual, de dualidade, de religião, de pessoas governando umas, governando a outra. Um dia eu recebi da parte de Deus a seguinte palavra: não queira você edificar aquilo que eu já derrubei. O sistema do mundo, o sistema governado pelo anticristo, é um sistema que já foi derrubado no reino espiritual. E sendo derrubado pela presença do Cristo que aqui esteve, trouxe para nós a informação, a proclamação e estabeleceu o reino de Deus a ponto de dizer para nós: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ali também, conforme a profecia de Daniel, a pedra cortada, a pedra que representa Cristo, cortada sem auxílio de mão, ela deu nos pés da estátua, né, e esmiuçou. Então, queridos, esse movimento do reino é algo que acontece à medida que as consciências vão recebendo a luz de Cristo e vão adentrando a linha do tempo da eternidade. Cada pessoa que recebe Cristo, que recebe luz, que passa pelo despertar espiritual, que entende que é filho de Deus, é gerado de novo no Espírito e passa a viver a realidade do reino de Deus. Porém, enquanto nós estamos na velha energia, frequenciando movimentos do passado, acreditando em coisas do passado, nós não conseguimos nos alinhar e viver o tempo da eternidade. As pessoas ainda estão embaixo de crenças limitantes, crenças de dualidade, crenças de batalhas espirituais, né, ainda reproduzindo um modelo de sobrevivência. Porém, esse velho mundo, essa velha frequência, esse velho caminho, podemos dizer assim, essa frequência e energia antiga, ela está se fragmentando. A cada dia ela está se reduzindo e a gente percebe um sistema dividido e subdividido nesse processo de fragmentação. Interessante que a profecia de Daniel diz que quando a pedra desce no pé da estátua, que representa, a estátua representa os reinos desse mundo, ali então, essa estátua, ela seria derrubada e então, ali então se transformaria em poeira e o vento, que representa o agir do Espírito, iria levar. Nós temos recebido da parte de Deus nesse tempo visões, aonde o velho mundo, a velha estrada está se diluindo, mas a estrada que nos liga para a eternidade, a manifestação do reino de Deus está crescendo dentro dos corações. Então é preciso compreender que aquilo que Cristo fez aqui na terra não acabou, muito pelo contrário. A grande massa, a pedra que é Cristo,
está enchendo a terra. A presença de Cristo entrando nos corações, gerando o reino dentro de nós, gerando o governo espiritual dentro de nós e nos levando para o reino aonde somos muito amados. Aqui nós não estamos falando de um lugar geográfico, nós estamos falando de um estado de espírito. Mas há uma diferença muito grande, queridos. Antes, na religião, eu perguntava para Deus como discernir, como fazer diferença daqueles que estão vivendo a realidade que o Pai tem para nós, daqueles que ainda estão vivendo dentro do Matrix, dentro do sistema desse mundo. Na época eu não conseguia ver diferença, mas a partir do momento que você recebe luz na sua consciência, você começa a discernir. Aqueles que ainda estão vivendo no sistema do mundo, que está perdendo a força, que está se fragmentando, vivem no modelo de sobrevivência. Pessoas que precisam lutar, conforme eles mesmos falam, precisamos guerrear, para ter os nossos direitos, precisamos lutar para sobreviver, para defender o nosso espaço. Então é uma guerra acirrada, muitas vezes até irmão contra irmãos, religião contra religião, governo contra governo, nação contra nação, um modelo onde a pessoa precisa batalhar e dentro dessas batalhas fere e é ferido. É um mundo de aflição, é um mundo de guerra, é um mundo de competição. E por isso, por estarem competindo, cada um para defender, às vezes, a sua própria crença, para defender o seu próprio espaço, como eles têm uma mentalidade de tomar território, coisa assim, existe muita batalha espiritual, existe muita manipulação de energia, Alguns manipulam com rezas, outros manipulam com oração, outros ainda manipulam, com oferendas, com altares. É o mundo da fisicalidade, onde cada um puxa a brasa para a sua própria sardinha e nisso então há muita aflição. Esse é o sistema do mundo que a cada dia está perdendo a sua força. Porém, queridos, o reino de Deus está presente dentro de nós e está presente entre nós. Quando nós estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra, porque o propósito do evangelho foi trazer o reino para a terra. Enquanto que o sistema do anticristo está querendo levar as pessoas para o céu, a proposta do evangelho foi trazer o céu para a terra, trazer o reino para a terra. É claro, queridos, existe aqui na terra hoje pessoas que não são aqui da terra, que são de outras dimensões. Serão arrebatadas, mas, conforme está escrito, os mansos, não são os que guerreiam, não são os que estão aí fazendo uso de espada, de bombas, de armas, para aniquilar o próximo. Os que vão herdar a terra, os que já herdaram a terra e que fazem uso legítimo de um governo celestial, são os mansos. Os mansos herdarão a terra. São aqueles que já não estão usando mais a força do ego para tomar território. Muito pelo contrário, estão dentro da ordem de Cristo, conforme ele relatou no Sermão do Monte, orando pela harmonia planetária, orando para abençoar aqueles que perseguem. Estamos vencendo o mal, fazendo o bem. E aqueles que estão frequenciando, que estão alinhados, que têm dentro de si o governo do Espírito, vivem uma realidade, conforme o apóstolo Paulo disse. O reino de Deus não é coisas externas, por mais que se estabelece também externamente. Mas o reino de Deus é paz, gozo e alegria no Espírito. Aqui, de forma resumida, ele falou. Eu compreendo, queridos, que quando nós estamos cultivando, quando nós estamos de uma forma consciente, frequenciando as virtudes
virtudes do Pai, que a Bíblia chama de frutos do Espírito, quando nós estamos gerando esses frutos, nós estamos vivendo a realidade do reino de Deus. O reino de Deus consiste de um ambiente, de uma atmosfera, de uma frequência, de uma realidade onde nós vivemos o descanso em Deus, aonde nós vivemos a paz que excede todo o entendimento, aonde vivemos um reino de abundância, de prosperidade, de amor incondicional, aonde não olhamos mais os nossos irmãos como inimigos e entendemos que existe um só Deus e Pai de todos, que age em todos, está em todos e vela pela alma de todos os seres humanos. É claro, queridos, muitas vezes nós vamos ver que se apresentam deuses que, na verdade, não é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Deuses que jogam um contra o outro. Aquela mentalidade de que eu sou queridinho, que Deus cuida de mim, mas Deus vai pesar a mão sobre os outros. Existem deuses que se comunicam com a humanidade. Seres que usurpam a posição do verdadeiro Deus. Mas Jesus, ele sendo representante, quando ele esteve aqui na Terra, ele não usou desse tipo de consciência e manifestação. Ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo semelhante aos homens. Ele falou sobre igualdade. Ele falou sobre não dominarmos, não sermos como os gentios, que os reis, os governantes, a liderança dominam um sobre o outro. Ele disse no reino, aquele que quer ser o maior, seja aquele que mais sirva. Então, essa realidade de reino de Deus, que é uma realidade superior, onde unidos à fonte divina, aonde a consciência do Cristo está ditando e conduzindo a nossa vida aqui na Terra. E essa realidade de frequência eterna, de eternidade, essa realidade que chamamos de reino de Deus, uma consciência que está unificada com as leis universais, que vive os princípios da eternidade. Princípios como o amor incondicional, não fazendo diferença entre raças, entre religiões, mas compreendendo que cada um está no seu tempo, na sua consciência. Mas queremos aqui hoje deixar para você que você não precisa viver mais na velha realidade. Porque, queridos, quando nós estamos na velha realidade, estamos numa velha energia, fermento velho, pão bolorento, alimento, crenças do passado. Nós também, assim como o sistema todo está se fragmentando, nós também ficamos divididos quando estamos numa energia velha. Sabe, um ambiente onde a pessoa se sente dividida, se sente travada, onde a pessoa ela não tem uma clareza, não tem uma lucidez, vive sempre, parece, com medo, se sente desprotegida, se sente longe de Deus, sempre aquele estado de busca, sempre buscando e não encontrando. Essa é a realidade do mundo, porém, a realidade de Cristo, do reino, é que você buscou, mas você encontrou o tesouro que estava escondido no campo, dentro de você. Você encontrou a pérola de grande valor. Você encontrou a água viva, o pão vivo. E quando você encontra a frequência do Cristo, algo acontece. Você nunca mais terá sede, porque você bebeu da frequência da vida, você bebeu da água viva, você agora está se alimentando do pão vivo e você está bebendo da água da fonte. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Quem come desse pão nunca mais terá fome. Eu quero aqui finalizar essa mensagem dizendo as palavras do próprio Cristo. Você que está cansado, sobrecarregado, frequência do mundo.
Você que está cansado, sobrecarregado, ele disse: venha a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Aqui nós vemos a diferença, queridos, no convite do próprio Cristo. Como que você está hoje? Está cansado? Está sobrecarregado? Essa é a frequência do mundo, que já está se diluindo. Eu vos apresento a frequência do Cristo do Reino, alívio, descanso, suavidade, harmonia e o descanso na presença do nosso Abba, do nosso Pai. Beijo no teu coração, fiquem na paz. Se essa mensagem trouxe luz para a sua vida, eu te convido a compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas e possam assim também viver na realidade que o Pai tem para cada um de nós. Deus abençoe.